E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Opa, preparem-se, porque Hoje o bicho pega. hoje a gente vai mergulhar num clássico, né? Da literatura cristã, É verdade. que é quase um guia de estratégia para a vida. Grande estratégia. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Você já leu? Cartas de um Diabo. Um livro, nossa, que te faz questionar cada coisinha do dia a dia, sabe? É como se o C.S. Lewis tivesse nos dado um óculos de raio-x para enxergar as tentações, né? Que a gente enfrenta. É, tipo, ter acesso aos bastidores da batalha espiritual que a gente vive, né? E o mais legal é que a história toda, né? É contada através de cartas. Olha só. Imagina só, um demônio, tipo, experiente ou mal danado, escrevendo para o sobrinho aprendiz, o Vermelindo, ensinando como levar um humano pro lado das trevas. É genial. É através dessa troca de cartas, né? O Lewis, ele, tipo, desmascara as táticas do inimigo. Os truques, né? Que ele usa pra gente se distrair, pra desanimar. E no fim das contas, né? Afastar de Deus. Mas antes da gente começar a desvendar esses truques todos, aquele recadinho de sempre, curtam o vídeo, sigam o canal, ativem as notificações, compartilhem esse episódio com os amigos e deixem nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver por aqui. A gente adora ler as sugestões de vocês, é isso que ajuda a gente a crescer. Com certeza, a participação de vocês é super importante pro canal. Bom, voltando ao livro. Lewis já começa no prefácio dando um alerta, né? Importante. Cuidado para não ficar obcecado com a figura dos demônios. Afinal, o maldanado mentiroso de carteirinha, né? E nem tudo que ele diz é para ser levado ao pé da letra. É como assistir um filme de terror, sabe? Você se envolve na história, sente o suspense, mas sabe que aquilo não é real. Com cartas de um diabo. É a mesma coisa. A gente precisa ter discernimento, né? Para entender a mensagem do Lewis. E não se perder nas artimanhas do mal danado. É, tipo, a gente sempre diz aqui, a verdade a gente encontra em Deus, né? Isso. E nas escrituras. Mas vamos lá, conhecer os personagens, né? Sim. A gente tem o Vermelindo, o demônio aprendiz, meio atrapalhado, né? É. E o seu paciente, um humano que acabou de se converter ao cristianismo. Olha só. E logo de cara, o mal danado já traz as primeiras estratégias, né? Para tentar afastar esse cara da fé. E a estratégia número 1 é de mestre. Distração. Manter o paciente ocupado, né? Com as coisas do dia a dia, com a correria, as preocupações. Que ele nem tenha tempo para pensar em Deus, na fé, nas coisas importantes da vida. É a tática do manter a mente ocupada, né? Tipo, você lembra daquele exemplo do ateu no Museu Britânico? Lembro. O cara tava lá tendo um momento de questionamento existencial, sabe? E de repente, o mal danado distrai, né? Da hora do almoço. E não é que funciona. É impressionante como a gente deixa levar pela correria, né? Pelo fluxo da vida. E acaba esquecendo de alimentar a alma. Total. E quando a gente menos espera, a gente se vê completamente distante de Deus, da nossa fé. E aí o mal danado aproveita a brecha, né? Para usar outra arma poderosa. A decepção com a igreja. Essa é clássica. Ele foca nos defeitos dos membros da igreja, nas falhas, hipocrisias. Sabe, a intenção é fazer o paciente questionar a autenticidade da fé. Tipo, se os cristãos são assim, então não quero fazer parte disso. Faz sentido. A gente coloca a igreja num pedestal, idealiza tudo. E aí, quando se depara com a realidade, com as imperfeições humanas, se decepciona. E é aí que mora o perigo. Porque o inimigo, ele se aproveita, né? Da nossa fragilidade, para nos afastar de Deus. A gente esquece que a igreja é feita de pessoas, e pessoas erram, né? O importante é lembrar que estamos todos em busca de redenção, de nos aproximarmos de Deus. É verdade. E sabe o que mais que o mal danado faz? Distorce a oração. Ele incentiva o Vermelindo a fazer o paciente ter orações, tipo, egocêntricas, sabe? Focadas só nos próprios desejos, nos sentimentos. Numa imagem idealizada de Deus. Nossa, essa é clássica. A gente transforma a oração num monólogo, né? Num pedido de favores. E esquece de ouvir a voz de Deus, de se conectar com Ele de verdade. A oração vira um ritual vazio, sem sentido. Exato, é como se a gente estivesse falando com um gênio da lâmpada, né? E não com o criador do universo. E tem mais. O mal danado não quer a oportunidade de usar as irritações do dia a dia, sabe? As briguinhas em família para semear discórdia. É mesmo. Ele usa até o conceito de corpo de Cristo para gerar conflito entre o paciente e a mãe dele. Peraí, corpo de Cristo, como assim? Então, na teologia cristã, corpo de Cristo se refere à comunidade dos cristãos, né? Unidos pela fé em Jesus. É a ideia de que somos todos parte de um mesmo corpo, né? Sei. E que a gente deve amar e cuidar uns dos outros. Entendi. Faz todo sentido. Então o mal danado distorce esse conceito para gerar divisão, rivalidade, em vez de união e amor.
Que espertinho. Ele não para por aí. Ele se aproveita até da convivência familiar, né? Das pequenas irritações do dia a dia, para criar um clima de guerra dentro de casa. Afinal, qual família não tem seus desentendimentos, né? Pois é. E ele usa isso tudo para nos desestabilizar, para nos tirar do eixo. É como se ele estivesse o tempo todo procurando brechas para nos atacar. E é que entra a lei da ondulação, né? Uma das estratégias mais interessantes do mal danado. Ele explica que a vida espiritual é como uma onda, né? Tem altos e baixos. É natural a gente ter momentos de maior fervor, de mais proximidade com Deus e outros de mais frieza, de afastamento. E é justamente nesses momentos de baixa que ele ataca com mais força, né? Semeando dúvidas, desânimo, aquela sensação de que a fé se esvaiu. É como se ele sussurrasse no nosso ouvido. Viu? Você não consegue manter a chama da fé acesa. Desiste. Entrega os pontos. E a gente, fragilizado, acaba caindo na armadilha, né? Achando que a frieza espiritual é em estado permanente e se entrega ao desânimo ou acomodação. Nossa, essa lei da ondulação me fez pensar em tantas coisas. Quantas vezes eu já me senti desanimada na minha fé, sabe? Achando que tinha perdido a graça. Mas agora, entendendo a estratégia do mal danado, eu me sinto mais preparada para enfrentar esses momentos de baixa. É importante lembrar que eles são passageiros, né? E que a gente precisa perseverar na fé, mesmo quando as coisas parecem difíceis. A gente precisa se lembrar que Deus está sempre conosco, né? Mesmo nos momentos de dúvida, de fragilidade, Ele nunca nos abandona. E aí, prontos para voltar para o nosso guia de sobrevivência espiritual. Prontos. Na última parte a gente viu como um mal danado, né? Nosso demônio estrategista usa a distração, as decepções com a igreja e até a distorção da oração para tentar, né, sabotar a fé do paciente. Mas ele não para por aí, né? De jeito nenhum, ele vai fundo, explorando temas tipo complexos, como o amor, a gula, o intelectualismo. E o mais assustador é que ele distorce cada um desses temas para tentar usar a nosso favor. Ou melhor, contra nós, né? E como ele usa o amor, algo tão, bonito e positivo, para tentar corromper alguém. É aí que o Lewis mostra a genialidade dele, sabe? O mal danado, ele, simplesmente não consegue entender o conceito de amor, né? Abnegado, altruísta, aquele amor que a gente aprende com Jesus. Para ele, o amor é só um jogo de poder, uma competição. Então ele tenta usar o estar apaixonado, aquela fase inicial, né, cheia de emoção, como uma ferramenta para manipular o paciente. Exatamente. Ele incentiva o cara a ver o casamento só como uma forma de prolongar esse estado de paixão, ignorando o compromisso, a fidelidade, o amor verdadeiro, né? Sei. Que se constrói com o tempo. Ele chega a dizer que o estar apaixonado pode ser usado tanto para afastar o paciente do casamento, né? Isso é quanto para justificar mais escolhas. Tanto faz se o relacionamento é saudável ou não, né? O importante é sentir aquela emoção, intensa, mesmo que seja passageira. É como se ele dissesse, deixa a razão de lado e segue seu coração. Mas um coração manipulado pelos desejos egoístas, né? Ele distorce o conceito de amor para nos levar a tomar decisões impulsivas, né? Que no final só trazem dor e sofrimento. Nossa, que perigo. É impressionante como o mal danado usa coisas boas para alcançar os objetivos dele, né? E a gula, como ela entra nessa história. A gula, para o mal danado, é uma ferramenta poderosa para dominar a mãe do paciente. Ele cria nela um ciclo vicioso de satisfação, mau humor e isolamento. Ela se torna escrava do desejo por comida, né? E isso afasta dos outros e de Deus. E ele usa a gula para atacar até a castidade. Lembra que castidade, no sentido amplo, né? É sobre domínio próprio, sobre usar os nossos desejos de forma equilibrada, né? Sim, exatamente. O mal danado incentiva a mãe a buscar prazeres imediatos, né? A satisfazer os desejos dela sem limites. Ele distorce o conceito de gratificação, fazendo parecer que qualquer desejo precisa ser satisfeito, mesmo que isso traga consequências negativas. É como se ele dissesse, come o que você quiser, bebe o que você quiser, faz o que você quiser. Não se preocupa com as consequências. No fundo, ele quer nos tornar escravos dos nossos próprios desejos, né? Isso vale para a comida, para os relacionamentos, para tudo na vida. A gente perde o controle e se torna vulnerável à manipulação. E o intelectualismo. Como ele usa isso contra o paciente. O mal danado é mestre em manipular a linguagem e as ideias, sabe? Ele tenta corromper a fé do paciente apresentando a figura de um Jesus histórico, manipulado, distorcido, que nega a divindade de Cristo. Ele usa argumentos complexos, cheios de nuances, para confundir o cara e fazê-lo duvidar da fé dele. Ele apela para a razão, para o ceticismo e tenta sufocar a fé simples, né? A fé do coração. É como se ele dissesse, não acredita no que você sente, acredita no que eu te mostro. E tem mais. Ele tenta incitar orgulho espiritual no paciente, sabe? Fazendo ele se sentir superior por entender melhor a fé, por ter um conhecimento mais sofisticado. Ele coloca pacientes num pedestal, né? Como se ele fosse parte de um grupo de elite. E isso o afasta da comunidade, da humildade, da essência do cristianismo. O mal danado sabe que o orgulho é um veneno para a alma, né?
Ele não cega, nos afasta de Deus e dos outros. Sabe o que mais? Ele usa a aversão à repetição como arma. A gente vive num mundo que valoriza a novidade, né? A mudança constante. E ele se aproveita disso. Faz sentido. Ele faz o paciente rejeitar a rotina, a disciplina, a constância na fé, a oração diária, a leitura da Bíblia e da igreja. Tudo isso se torna chato, repetitivo, sem graça. Ele faz a gente buscar experiências novas, né? Emocionantes. E a gente acaba esquecendo daquilo que realmente importa, a construção de uma fé sólida, que se sustenta nos momentos difíceis. Exato. E ele distorce até o conceito de abnegação, né? Ele transforma o ato de amor ao próximo num fardo egoísta, numa fonte de ressentimento. Em vez de ver a abnegação como um ato de doação, de entrega, né? Ele apresenta como obrigação, que gera frustração, amargura. É como se ele dissesse, se você está se doando é porque você quer algo em troca. E no final das contas, ele quer que a gente veja o mundo de forma pessimista, né? Distorcida, sem esperança. Ele quer nos roubar a alegria, a fé, o amor. Quer nos deixar presos num ciclo de negatividade e desespero. E pra coroar tudo isso, ele faz aquele discurso no banquete infernal, né? Onde ele revela a decepção dele com a qualidade das almas humanas modernas. Ah, é verdade. Lembra? Ele reclama que as pessoas estão cada vez menos propensas aos grandes pecados. Aqueles pecados tipo espetaculares, de cinema. Ele prefere ditadores, figuras de influência, né? Que arrastam multidões consigo. Ele vê na mediocridade, na falta de individualidade, um terreno fértil para o mal. As pessoas se tornam mais facilmente manipuláveis, controláveis. É como um rebanho de ovelhas, né? Indo pro abatedouro. E ele apresenta o conceito de normalidade como armadilha, que leva à conformidade, à perda da identidade. A gente se torna parte da massa sem pensar por si próprio, sem questionar. Como se ele dissesse, seja como todo mundo, segue o fluxo, não se destaque. No fundo, ele quer nos transformar em robôs, sem vontade própria, sem capacidade de amar, de ter fé, de ser feliz. Nossa, essa parte do livro é de arrepiar. Mas e aí, como a gente se protege de tudo isso? Como a gente escapa das garras do mal danado? Em primeiro lugar, a gente precisa ter consciência das estratégias dele, né? O Lewis nos dá um mapa, um guia de como o inimigo age. A partir do momento que a gente conhece as táticas, a gente fica mais atento, mais preparado para se defender. É verdade, conhecimento é poder. Mas e na prática, o que a gente pode fazer? Manter a nossa vida espiritual em dia, fortalecer a nossa conexão com Deus, né? Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos. Cultivar a nossa fé, regá-la como se fosse uma plantinha delicada. E não ter medo de pedir ajuda, né? Se a gente se sentir fraco, desanimado, perdido, é importante procurar ajuda. Conversar com um amigo, com um pastor, com alguém que possa nos orientar, nos dar força. Exatamente. A gente não precisa lutar sozinho. Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar. E sabe o que mais? A gente precisa cultivar o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. O amor é a arma mais poderosa que a gente tem. O amor nos liberta do medo, da angústia, do desespero. Isso. O amor nos conecta com a verdadeira fonte de vida. Felicidade. O Maldonado odeia o amor. Ele faz de tudo para nos afastar do amor, porque sabe que o amor é o caminho para a salvação. Caramba, essa conversa tá me dando um nó na cabeça. O Maldonado é realmente o mestre da manipulação, né? Mas, por outro lado, é incrível como C.S. Lewis conseguiu desmascarar as táticas do inimigo de forma tão, brilhante. É verdade. O livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é um presente pra gente. É um manual de guerra espiritual que nos ensina a lutar contra as tentações, a fortalecer a nossa fé e a viver uma vida mais plena em Cristo. E você? O que achou de tudo isso? Já se identificou com alguma das estratégias do mal danado? Compartilha com a gente nos comentários. A gente quer saber a sua opinião. E não esquece de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. Isso nos ajuda muito a crescer. Na próxima parte, a gente volta para finalizar o nosso mergulho em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, com as últimas reflexões e um gancho para você continuar essa jornada de autoconhecimento e fé. Até lá, chegamos à parte final do nosso mergulho em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ufa! Parece que abrimos um portal para o inferno, né? É verdade. A gente passou as últimas partes desvendando os planos maquiavélicos do mal danado. Ele realmente não economizou nas estratégias para levar o paciente para o lado negro da força. Distração, decepções com a igreja, distorção da oração, amor distorcido, bula, intelectualismo, armadilha da normalidade. É tanta coisa. A gente até se pergunta, como é que a gente escapa? Mas é justamente isso que o C.S. Lewis nos mostra nesse livro, né? Ele acende a luz no fim do túnel, nos dá esperança, nos equipa para lutar contra as forças do mal. E qual é a principal lição que a gente tira de tudo isso? O que o mal danado quer, no final das contas? Ele quer a nossa destruição individual. Ele quer nos isolar, nos enfraquecer, nos afastar de Deus. A destruição social, as guerras, a violência, tudo isso é só um meio
para atingir esse objetivo. É como se ele quisesse criar um inferno dentro de cada um de nós, né? Um inferno de egoísmo, de amargura, de sofrimento. Exatamente. E ele usa todas as armas que tem para alimentar esse inferno interior. A manipulação, a mentira, a tentação, o desespero. E como a gente combate tudo isso? Como a gente protege a nossa alma desse ataque? A primeira arma é a consciência. Conhecer as estratégias do inimigo já nos coloca em vantagem. O Lewis, com esse livro, né, nos dá um mapa. Um guia de como o mal se manifesta. A partir do momento que a gente identifica a tática, a gente já fica mais forte, mais preparado para se defender. Então, Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, é tipo um antídoto pro veneno do mal danado. Exatamente. É como se ele tivesse nos dado a fórmula da vacina contra a tentação. E na prática, o que mais a gente pode fazer? Manter a nossa vida espiritual em dia. A oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com outros cristãos, tudo isso é alimento para nossa alma. É como se a gente estivesse se exercitando, fortalecendo os nossos músculos espirituais. E não ter medo de pedir ajuda, né? Conversar com um amigo, mentor espiritual, alguém que possa nos dar uma luz quando a gente estiver se sentindo perdido. Com certeza. Buscar apoio, compartilhar as nossas lutas é fundamental. A gente não precisa e nem deve enfrentar as batalhas espirituais sozinho. E tem mais uma coisa que me chama a atenção no livro. O poder do amor. O mal danado odeia o amor, né? Ele foge do amor como o diabo foge da cruz. É verdade. Ele faz de tudo para nos afastar do amor. Para nos convencer de que o amor é uma fraqueza, uma ilusão. Mas o Lewis nos mostra que o amor é a arma mais poderosa que a gente tem. O amor a Deus, o amor ao próximo. O amor nos liberta do medo, da angústia, do desespero. O amor nos conecta com a verdadeira fonte de vida e felicidade. O amor é o caminho para a salvação. Nossa, depois dessa conversa eu tô me sentindo mais forte, mais confiante para enfrentar as tentações. É incrível como o C.S. Lewis, com um livro tão pequeno, nos ensina tanto sobre a vida, a fé, a luta contra o mal. É verdade. Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz é um clássico. Que todo cristão deveria ler e reler. Ele nos desafia, né? A olhar para dentro de nós mesmos, a identificar as ciladas do inimigo. E a buscar a Deus com mais intensidade. E você, o que aprendeu com esse mergulho? Quais insights você leva para a sua vida? Compartilha com a gente nos comentários. A gente quer saber a sua opinião. E não esquece, né, de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. Ajude a espalhar essa mensagem de fé e esperança. E até o próximo mergulho em fé em letras. Tchau! Tchau!